a mais um episódio do ReabCast, o podcast da NeuroReadaptar. Hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Lígia Aidan, médica fisiatra, que vai falar um pouquinho sobre a sua atuação dentro da reabilitação. Seja muito bem-vinda, doutora. Oi, obrigada. Um prazer estar aqui. É um prazer nosso, doutora. Conta um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Quem é a doutora Maria Lígia fora do jaleco e quem é a doutora Maria Lígia dentro da especialidade da fisiatria? Tá bom. Bom, vou começar dizendo assim, que nunca foi meu sonho, viu, fazer medicina. Então, não é uma coisa desde criança, foi uma coisa que veio aos poucos. E a minha irmã é médica também, então quando eu estava terminando o ensino médio, ela já estava na faculdade. E vendo a atuação dela, né, os estudos, eu fui me interessando, então decidi, é medicina. E estudei bastante, consegui passar no vestibular da UEM, cursei aqui a graduação de medicina e saí meio perdidinha também. Saí sem saber o que eu ia fazer de área, de atuação, né, de especialidade. Então, eu trabalhei por uns anos e resolvi ir para São Paulo, ver se abria um pouquinho a minha mente. E foi o que aconteceu, porque daí lá eu comecei a cursar a especialização de dor e dentro da especialização em dor eu conheci a fisiatria. E daí veio aquele encanto. Eu falei, agora eu achei o que eu quero fazer. E de vida pessoal, eu gosto muito de viajar, eu tenho muitos amigos, gosto muito de estar com eles. E fiquei muito feliz de retornar a Maringá depois de terminar a minha residência. E tô feliz de estar aqui de novo, é aqui que eu quero ficar. Acho que é isso. Que bom, né? Ai, que delícia voltar para a cidade. Sim. E me conta um pouquinho assim, me fala sobre o que é a fisiatria. Quando é que um paciente precisa procurar um médico com essa especialidade? Então, a fisiatria é a especialidade da medicina que trata de reabilitação. Então, o nosso foco não é tratar apenas a doença, mas tratar o paciente como um todo, né? Buscando restaurar a função, qualidade de vida, né? Para diversos tipos de pacientes. Então, a gente atende pacientes de várias faixas etárias, né? Desde crianças até adultos, idosos, e desde pacientes com lesões mais graves, como sequelas de AVC, de lesão medular, esclerose múltipla, traumatismo craniano, até doenças, digamos, um pouco mais simples, né, não tão graves, mas também que impactam, né, a funcionalidade, como doenças musculoesqueléticas, tendinites, artrite, artrose, dor lombar, aquela dor crônica chata, pacientes amputados. Então, visando justamente isso, né, devolver qualidade de vida. E muitos pacientes, às vezes, também têm algum tipo de limitação na mobilidade, na independência. Então, esses pacientes também têm indicação de procurar o fisiatra. Quando esse paciente ele vai te procurar, como que é a consulta? Você conseguiria mais ou menos descrever assim? Claro, é uma consulta muito ampla, né? Então, assim, essa questão da gente ver o paciente como um todo, de avaliar o paciente a parte física, emocional, cognitiva. Então, eu faço a gente chama de anamnese, né? A entrevista do paciente. Então, é uma anamnese muito detalhada, que eu vou desde quando começou, entender, né, da onde vem a queixa do paciente, saber todo o histórico dele, saber quem ele é, o que ele gosta de fazer, qual é a sua rotina, né? Então, para saber qual o impacto que teve aquela lesão, aquela doença que trouxe ele até mim. E eu vou ver todo, então, o funcionamento dele no dia a dia. Ver desde a queixa principal dele, ver como é que tá o sono, o humor, parte gastrointestinal, geniturinária. Então, ver se faz alguma atividade física, se não faz, que tipo de reabilitação que já fez, né? Se já veio de algum lugar, se veio encaminhado já de um centro de reabilitação, ou se vai estar começando agora comigo, né? E então entender um pouquinho, né, quem é. Não só a doença, mas quem é o paciente. O que pode estar levando àquela patologia, por exemplo? Ele é mais Exatamente. integrativo, então, ele integra várias áreas ao mesmo tempo. Porque eu imaginei assim, quando você falou, o paciente tem uma tendinite, as pessoas iriam pensar, eu vou para um ortopedista. Né? Exato. Ela teve um AVC, as pessoas iam perguntar, não, eu tenho que ir para um neurologista. Então, acho que ainda fica confuso na cabeça das pessoas, né? Como é que eu busco? Por isso que aqui na minha cabeça eu estou pensando, todo paciente que tiver dor, todo paciente que tiver uma alteração sensório-motora,
ele pode procurar um fisiatra. Que ele Pode. vai ter a mesma qualidade de atendimento, vamos dizer assim, que o que ele está acostumado, né? Dentro da neurologia, porque é mais uma opção dentro da medicina Uhum. e que vai direcionar com um pouco mais de precisão a reabilitação, seria isso? Sim, na reabilitação com certeza. Em questão, assim, das outras especialidades, a gente integra, né, com uma equipe multidisciplinar. Então, sempre que for necessário, a gente vai encaminhar. Então, um paciente, por exemplo, com esclerose múltipla, ele não vai acompanhar só comigo, ele vai acompanhar comigo e com o neurologista. Sim. O paciente pós-AVC, também com o neurologista e com o fisiatra, porque Uhum. eu não vou substituir o papel do neurologista, né? Ele tem outras áreas de atuação que eu não vou fazer. E, assim, é difícil falar que o paciente vem me procurar primeiramente, porque justamente ninguém conhece muito a área, né? É uma Isso. área muito escassa da medicina. Sim. Nós somos em menos de 1000 fisiatras no Brasil inteiro. E como não tem residência aqui no Paraná, a gente acaba que realmente estamos em baixo número. E tô nesse trabalho de educar um pouquinho, de me fazer conhecida, de fazer a fisiatria ser conhecida. Mas um paciente pode sim me procurar primeiramente. Se necessário, se a gente tiver alguma dúvida diagnóstica, eu sempre vou encaminhar, né? Então, para um paciente com tendinite, com artrose, se não for um tratamento cirúrgico, né, ele pode ficar comigo. Então, vamos fazer tratamento de dor, tem a parte clínica, né, medicamento, ou então alguma parte de procedimentos para dor, que eu faço também, agulhamento seco, infiltrações, ácido hialurônico, né? Então, tem bastante Uhum. coisa que a gente pode agregar nesse tratamento. E se chegar um momento que não tiver uma melhora, ou se a gente tiver qualquer dúvida diagnóstica, faz um exame de imagem e tiver alguma dúvida, eu sempre vou encaminhar para outro especialista, né? Sim. Não sabia que ácido hialurônico também servia para dor. As Também. pessoas falam muito sobre a estética, né? Pois é, você viu? Como é que é o funcionamento? Como é que seria, assim, a ação do ácido hialurônico para dor? Porque o ácido hialurônico no na dermatologia, ele é para preenchimento, né. Aham. Ali não aqui não deixa de ser para preenchimento, mas a gente faz o preenchimento do espaço articular. Ah, Então, quando a articulação ela tá gasta, né, que a gente fala que o paciente tem uma artrite, uma artrose, o que que acontece? O osso tá quase ali em contato, diminui o espaço da articulação e aquele osso começa a entrar em contato um com o outro, é onde gera muita dor. Então, a gente colocando o ácido hialurônico ali naquela articulação, vai lubrificar e gente, vai preencher o espaço. Então, isso daí ajuda muito, mais para casos iniciais de artrite, mas hoje tem sim. sido cada vez mais assim extrapolado para outras áreas, tanto para tendinites, para outros tipos de dor, assim, a gente consegue colocar em outros lugares que não só articulação. É bem legal. Gente, que maravilha, eu não estava sabendo disso. Sim. Doutora, assim, na primeira infância, como é que seria a sua atuação? Bom, crianças, então, a gente atende também pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, com alguma doença neuromuscular. Então, também a gente vai partir dessa parte, partir do clínico, da avaliação clínica, né? Então, ver quais as demandas daquele paciente e também focar na parte da reabilitação. Vai ser uma avaliação igual como se fosse a avaliação de um adulto, né? Porque assim, eu não vou fazer a parte pediátrica, e sim a parte da Aham, reabilitação. E encaminhar, é o como encaminhamento. exatamente, como toda a reabilitação de adulto ou de criança, a gente sempre vai ter a ajuda da equipe multidisciplinar, que é o mais importante, né? Então, o fisiatra ele vai atuar muito nessa integração dos cuidados, mas nunca substituindo o papel de nenhum outro Sim, profissional. sim. Mas eu acredito que você deve, como dentro da área, como a sua área é muito de reabilitação, é, a- o seu pensamento, vamos dizer, dentro da reabilitação, ele é um pouco mais amplo, talvez, do que as outras áreas. Eu acredito que seja isso, né? Com E aí, certeza. quando você tem certeza de que você precisa indicar para uma fisioterapia, um paciente ali, por exemplo, nasceu prematuro, né, teve já o exame de imagem, onde constatou que existe uma paralisia cerebral, porém a parte física ainda não tá meio na dúvida, né? Como que você deixa claro para uma mãe entender que essa criança vai precisar de reabilitação? Olha, é difícil, né, a gente explicar. Então, normalmente, na verdade, o paciente já vem para mim porque o neurologista ou o pediatra acabou indicando, né? Então, quem dá essa notícia, na verdade, né, que ele vai precisar de algum tipo de reabilitação é o especialista que acompanha. E então, assim, chega para mim normalmente sabendo que junto com a fisiatria, né, vai ter a equipe multi junto.
Então, daí eu explico a necessidade, né? Normalmente, o que que a gente identifica? Se tem algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança, né? Então, a gente tem alguns marcos de desenvolvimento, né? Que são estudados, que tem fases, né? Por exemplo, o sustentar do pescoço, o sentar com apoio, sem apoio, engatinhar, andar. Então, a gente acompanha, né? Tem um prazo de limite inferior, limite superior ali de idade, e é o que a gente espera que ele se desenvolva. Se a gente vê que ultrapassou aquele período, poxa, vamos prestar um pouco mais de atenção. Então, assim, na dúvida, é sempre bom iniciar o quanto mais cedo, né? Melhor. Então, sempre que tiver alguma dúvida, se tem algum atraso ou tá ali no limite, eu sempre indico, porque é melhor começar antes. Às vezes é alguma coisa muito simples, né? Que nem todos os pacientes com paralisia cerebral, que as pessoas têm essa imagem, que são pacientes graves, que são pacientes que têm, às vezes não vão conseguir andar, vão ficar na cadeira de rodas, e nem todos. A gente tem vários graus, né? Então, os graus mais leves, eles conseguem andar, eles conseguem frequentar a escola normalmente. Às vezes tem uma dificuldade ou outra, né, ali de movimentação, de mobilidade, mas a gente consegue melhorar muito, quase voltar à normalidade mesmo. Sim. E esses pacientes que estão ali, tem na infância e começa a entrar na adolescência. Como que você lida com a motivação, né, de deixá-los motivados ainda, de que existe um caminho, de que é possível, porque eu sei que chegando na adolescência, eles não querem mais, né? Eu não quero mais ficar indo em médico, eu não quero mais ficar procurando que se tem que fazer cirurgia ou não. Como que no seu olhar a gente consegue manter a motivação para que ele possa sim ainda ter uma caminhada para que na vida adulta, na hora que ele for responsável pelos seus próprios boletos, né, a gente brinca, ele poder assim saber que aquele momento é a fase da vida adulta, então ele vai ter menos tempo de se manter em reabilitação. Então agora ainda é o momento. Como que você ainda mantém essa motivação para esse público adolescente? Olha, muitas vezes é bem difícil mesmo, né? Porque assim, já a adolescência por si só já é uma fase mais difícil. Já. Então, sempre que exige alguma demanda, né, alguma obrigação, digamos assim, Aham. é sempre mais difícil, né? Então, eu tento, assim, eu acho que o vínculo é muito importante, né? Então, assim, criar esse vínculo, essa parceria, né, pra gente ter uma conversa mesmo, franca, e explicar a importância e criar alguns objetivos em comum. Então, mostrar o tanto que tá ajudando, né? Assim, às vezes a gente acaba tendo que mostrar isso quando eles acabam ficando tempo sem ir, sem frequentar a fisioterapia, a piora, e daí a gente tem que mostrar do pior jeito, né? Ó, dificultou um pouco mais, não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo, né? Tô um pouco mais duro. Então, a gente tenta mostrar que isso pode acontecer, né? Explicar para o paciente entender mesmo, né? Quais são as consequências, né? Mas sempre de uma forma bem casual, de uma forma, uma linguagem um pouco mais voltada para o adolescente, né? Porque a gente, para criar esse vínculo, a gente tem que falar de acordo ali com a faixa etária. Então, não Sim. adianta chegar e falar que é isso, aquilo, senão já era. Lá na clínica a gente tem uma motivação assim, por exemplo, na adolescência, né? O que que é que vai acontecer no pós-adolescência? Ele vai, é uma pessoa que vai e começar a ir para as baladas, vai ter intenção de direção, né? De dirigir. Então, tudo que a gente pensa na reabilitação, a gente fala, olha, isso é para, por exemplo, a Sim. gente vai fazer uma dissociação entre membro superior, membro inferior. Esse exercício é para você conseguir dissociar, para você conseguir dirigir. Uhum. Né? Às vezes chega o adolescente e é cadeirante e tem a consciência, né? Porque às vezes ele não tem tanta consciência do seu futuro. Aí a gente fala assim, olha, não tem problema se você quer ficar na cadeira de rodas sem problema nenhum. A gente vai te ensinar a tocar cadeira, a gente vai ensinar você a passar dessa cadeira de roda para um banco de carro e tudo bem. Só que na hora que você estiver no meio do público, que as pessoas estiverem em pé, você não vai conseguir ver o que está acontecendo, você vai para um show, você não vai conseguir ver. Então, daí acaba. Eu vejo nesse lado, né, e acaba motivando. E também oriento. Olha, se a gente conseguir pegar um personal muito bem preparado para acompanhar juntamente, porque daí eles se motivam de uma outra forma, né? Sim, A com gente, certeza. lá na clínica, a gente faz isso, sabe? Sempre ter esse olhar do que é o que o adolescente deseja, o que ele Uhum. pode fazer depois. E aí a gente vai induzindo, vai colocando para eles terem vontade novamente, porque daí faz com intenção.
Senão faz sem intenção, né? Não, sem intenção não funciona, né? É. E a família? Você acha que tem resistência ou você acha que tem parceria nesse processo? Ah, parceria, né? Não tem como. O paciente ele precisa, né, ter esse apoio do familiar. Tudo fica muito mais difícil se a família não tá junto, se não tá. Tanto desde o acolhimento, né? Mas de facilitar, de incentivar, de estar junto, né? E entender qual que é a necessidade daquilo, por que que é importante. Eu acho assim que em todo tipo de tratamento, né? Quando você tem aí o apoio da sua família, tudo fica mais fácil mesmo. Fica, né? Bom, eu tenho dentro da minha casa isso, né? Eu sou Sim. aquela que empurro o meu filho para vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. E ele foi aos poucos entendendo o processo. É desgastante, com certeza, para ele, para toda a família, mas se eu penso, né, se a mãe não segurar na mão, ou o cuidador não segurar na mão e falar, estou junto com você, vamos, que eu estou junto, as coisas não funcionam. A gente tem algumas famílias que estão dentro da clínica, que já passaram pela clínica e que, assim, ao longo do caminho, desistiram do processo. Uhum. Porque é desgastante. E tem pessoas que têm o funcionamento, vamos dizer assim, a resposta mais devagar. Uhum. A neurologia, ela já é mais lenta. Uma reabilitação da ortopedia é muito mais rápida do que a da neurologia, né? Então, vai passando o tempo, a família ela vai desistindo. Né? E o quanto que é importante. Dentro da clínica, nós temos um projeto que chama Eu Me Cuido para Cuidar, que é o Que legal. projeto com as mães. É justamente para entender o processo da infância, da adolescência, da vida adulta, porque vão passar por essas fases, isso é natural, né? E a o hormônio continua, né? Todo o processo bioquímico do corpo ele continua, então a gente vai passando por fases e tem a fase da irritabilidade, que é da adolescência, e assim vai. Mas a família ela precisa estar inserida dentro do processo, né? Senão fica complicado, porque delegar somente para o fisiatra ou para a equipe de reabilitação, a gente fica tão pouco tempo com essas pessoas, Sim. né? O quanto que é importante. E vai ter algum momento na reabilitação, todo paciente passa por isso, né? Que vem essa desmotivação, né? Então cansa, é muito cansativo a rotina. E ter esse apoio da família justamente nessa hora, né? Que ele vai precisar daquele apoio maior naquele momento. Porque assim, o paciente ele quer melhorar, ele tá, só que não tem como, é um processo longo, como você mesmo falou, né, das doenças neurológicas. Então, às vezes é uma vida inteira para pacientes que são mais jovens, né, que começa jovem, às vezes é uma vida inteira de reabilitação, de que no começo a gente quer ganhar, né, e em algum momento a gente acaba na manutenção, né, mas ainda assim, a gente sabe que se não tiver essa manutenção, a gente tem perdas, então é a constância que faz a diferença e o apoio. Sim. Qual que é a importância, doutora, do olhar do fisiatra para as outras áreas, né? Para a equipe multiprofissional, para o terapeuta ocupacional, para o fisioterapeuta, para o psicólogo. Qual que é seu olhar relacionado a toda essa equipe? Qual a sua ligação, vamos dizer? Então, a gente fala, né, que o nosso papel é essa integração, essa coordenação, então, dos cuidados, e a gente não substitui, né, às vezes a gente indica, mas tem pacientes que já chegam para mim com o acompanhamento de uma equipe multi, né. Então, eu acho que o mais importante, o que diferencia o fisiatra, é essa comunicação, porque a gente tem que conversar entre si, a gente tem que caminhar numa mesma direção. Então, para o processo evoluir, né, para o paciente evoluir e melhorar, a gente tem que estar alinhado. Então, é sempre ter essa conversa, ver o que precisa melhorar. Às vezes, o próprio terapeuta vem para mim e fala: olha, ele não está evoluindo porque está muito rígido, está espástico. O que a gente pode fazer? Tem alguma medicação? Tem indicação de toxina botulínica? A gente faz. Ou então vem comigo, eu percebo alguma coisa, não está evoluindo. Ou às vezes o paciente vem com uma queixa que não leva para lá. Então, essa conversa eu acho que assim, é muito importante. E eu preciso desse contato com a equipe. Por quê? Porque a equipe está vendo diariamente. Sim, A equipe vê 3 vezes, 5 vezes por semana. E eu, às vezes, vejo uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Então, assim, uma consulta de 1 hora não é suficiente, né? Para eu saber sim, tudo que está faltando, ou o que está melhor, o que não está, né? O dia a dia, quais são as dificuldades. Então, essa conversa que a gente tem é muito importante. sim. Falando em rigidez, nós temos dentro da clínica a neuromodulação, que é a estimulação Sim. magnética transcraniana, né?
Nós tivemos um senhor, né, com parkinsonismo rígido, e ele não estava conseguindo estender o seu cotovelo e nem elevar o braço. Então, para se trocar, para colocar uma simples camiseta, né, uma camisa, ele tinha dificuldade. Lógico, passou por vários processos dentro de medicamento, toxina, muita coisa. E aí ele veio para fazer a neuromodulação, porque vamos dizer que assim, é a Um última recurso. chance que eu tenho, né? Um último recurso. E foi muito interessante porque nós fizemos 10 sessões nesse paciente e ele saiu elevando o braço totalmente, estendendo o cotovelo, sabe? Para conseguir colocar essa roupa. É, isso é gratificante dentro da reabilitação, né? Então, o olhar também do médico, do fisiatra, dentro desse mundo que a gente fala que é holístico, integrativo, né? E poder oferecer algo a mais, porque alguns respondem à toxina botulínica, outros respondem a um baclofeno, né? Ou algumas outras medicamentos, e outros talvez não tenham tanta resposta e eles precisam de entrar na neuromodulação, Sim, né? que é um recurso muito valioso, né, que a gente está tendo agora, cada vez mais, né? Sim. Nós temos uma adolescente com paralisia cerebral, mas o quadro dela é Uhum. né? Quadriparesia. E com muita dificuldade de colocar roupa e tudo mais, nós começamos a realizar a estimulação magnética transcraniana para periférico, tá? Não foi central. Uhum. Então, nós estamos fazendo periférico. E ela está totalmente mais relaxada, né? A mãe fala que para trocar, para movimentar ela, tá com mais facilidade. Então, lógico, a gente tem a estimulação magnética central e periférica. E a periférica nós podemos estimular quanto inibir Uhum. esse impulso que está ali nervoso, né? Então, se é um processo rígido, a gente consegue fazer para soltar. Se é falta de força para trazer, por exemplo, algo até a boca, então nós também conseguimos. Então, depende da programação da máquina, então a gente consegue fazer com que ocorra o movimento de uma forma com mais facilidade, Com certeza. né? E a fisiatria, acredito que como é que é seu olhar dentro sobre a neuromodulação? O que você me diz? A gente tem que se atualizar muito, né? Porque cada vez mais tem vindo essas tecnologias, né? E essa questão da neuromodulação não é uma coisa tão nova, mas cada vez mais está surgindo estudos, né? E nós trabalhamos muito com evidência científica. Então, assim, a gente espera que tenha cada vez mais, porque, igual você mesmo disse, a gente está vendo o efeito, né? Sim. Então, eu indico para muitos pacientes com lesão medular, pacientes com pós-AVC, e eu tenho visto que eles têm bons resultados, né? Então, assim, isso deixa a gente muito, assim, contente e esperançoso, né? Que cada vez mais a gente possa usar. Porque ainda é uma coisa, né, que é difícil de liberar com plano de saúde, o custo Sim. é alto, né? Então, não é acessível para todas as pessoas. Mas quando tem a possibilidade, é um recurso muito valioso, né? E que nem você falou, né, da transcraniana, da periférica, eu vejo muita melhora nos pacientes, assim, a parte cognitiva, a parte de afasia, né, que é aquela dificuldade da compreensão e da expressão que o paciente tem, mesmo da disartria, né, para aquela articular as palavras. Então, tudo isso melhora, né? E a questão dos outros pacientes de força, de marcha, então, mas saber que é um recurso, né, que a gente vai utilizar, mas nunca vai substituir um fisioterapeuta, né, um tratamento com exercícios físicos, né, que isso Sim, sempre, né, sim, vai ser uma coisa pra gente somar, nunca sim. pra substituir. Não dá para substituir, Não, não né? dá. Então, tanto a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é a TDCS, quanto a estimulação magnética transcraniana, que é a TMS, as duas nós fazemos juntamente com o movimento, Sim. né? Ou, se caso a pessoa precisar ficar parada na estimulação magnética, na próxima hora a gente já realiza o movimento que é necessário, porque cada ponto da cabeça, ele condiz alguma coisa. Se é para Sim. fala, né? Se é da área da fonoaudiologia, se é da área da psiquiatria, um TDAH, um TEA, uma depressão, uma crise de ansiedade. Porque às vezes a ansiedade limita a pessoa dela poder fazer, inclusive ir para a reabilitação, Não, com né? certeza. Para dor, né? Nós Sim, cada temos vez mais, né. resultados muito bons para dor neuropática,
Enfim, né, é maravilhoso para estimular membro superior, para estimular membro inferior. Então, já que o cérebro comanda muita coisa, né, do nosso corpo, Exatamente, então, nada melhor do que a gente poder estimular ele para poder conseguir ter um avanço um pouco mais rápido dentro da neurologia, com né? certeza. Me conta um caso que você sentiu assim, que você fez diferença na vida desse paciente, que mudou a vida dele, né, dentro da reabilitação. Você tem algum caso que possa falar assim: olha, esse paciente eu peguei assim e pela indicação, pelas coisas que eu fui direcionando, ele conseguiu chegar a tal coisa. Olha, é difícil até falar, porque a gente vê tanta coisa, né, no dia a dia. Eu acho que assim, eu não consigo te falar um caso específico, tá? Tem, na verdade, um paciente que me marcou muito, que era um paciente que a gente acompanhou logo após ele sofrer uma lesão medular. Então, ele teve um acidente de moto e ficou tetraplégico, uma lesão alta, C5, C6. Então, nós pegamos ele na fase aguda no hospital. Então, ele tinha acabado de sair da UTI, né? Não estava movimentando nada do membro superior e membro inferior, né? Tava com dor, teve muitos episódios de pneumonia, porque até os músculos do diafragma, da respiração, estavam comprometidos. Então, ele ficou muito tempo entubado, né? Era um paciente muito grave. E nosso estágio durava 3 meses, e os 3 meses que nós ficamos lá, o paciente estava internado ainda. E depois de alguns meses, nós trocamos de estágio e fomos para o estágio da reabilitação mesmo no Centro Luci Montoro, que era onde a Ah, gente fazia a sim. residência. E chegando lá, a gente viu o paciente. Então, ele já estava em outro contexto, ele veio para internar para reabilitar, né? Não estava no hospital, mais no contexto de hospital. E daí a gente pôde ver que daí ele já estava com controle de tronco. O paciente já conseguia comer sozinho com adaptação. Então, assim, é uma lesão muito grave, né? Então, a gente sabia que o prognóstico, assim, não era um prognóstico dele voltar a andar, dele voltar a movimentar normalmente, né? Mas de ver ele ganhando um pouco de independência, assim, ver o humor dele melhorou. A gente vê o paciente porque ele estava emagrecido, estava numa maca, restrito, com escara. Então, assim, era outra pessoa, a gente quase nem reconheceu ele fisicamente mesmo. Mas ele lembrou da gente também, agradeceu muito, foi bem legal. E fora isso, assim, eu acho que eu gostava muito de acompanhar os amputados. Por quê? Porque tinha muito paciente jovem, né? E os jovens, a melhora é impressionante, né? Então, assim, eles voltavam a fazer tudo. Então, a gente protetizava, né? Colocava prótese no membro amputado. E muitos deles acabavam indo para algum esporte, ressignificavam a vida, né? Sim. Então, acabava partindo para esporte. Muitos deles iam para Paralimpíadas, sabe? Então, assim, nossa, isso era fantástico de ver, assim. É um outro olhar da vida deles, né? Com Porque quando certeza. a pessoa acredita, né? Quando ela perde um membro, ela fala: Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Minha Sim, vida acabou. E nada. É que tem um outro olhar, que ele vai entrar num outro contexto de vida. E tem muitos que são medalhistas, sim. né? Que são amputados e são medalhistas. E o quanto que é bacana você ver esse outro lado deles. Falando da lesão medular, nós temos alguns casos dentro da clínica de lesão medular alta, né? E nós estamos utilizando agora uma veste que faz uma eletroestimulação de corpo inteiro. E que eles estão percebendo, né? Então, como dá eletroestimulação em tórax, dá em abdômen, glúteo, toda a coxa, quadríceps, panturrilha, porque a gente precisa, né, dessa panturrilha, desse gastrocnêmio ali ativo para ele conseguir se manter em pé, nem que for sustentado, né, dentro de uma gaiola de habilidades. Então, esse paciente, ele está conseguindo perceber mudanças, esses pacientes, eles estão conseguindo perceber mudanças no corpo dele para realizar funções um pouco mais facilitadas, sabe? Então, por exemplo, tem pontos que a gente consegue movê-los, no caso, ou colocar em panturrilha ou colocar em bíceps, né, para que eu possa fazer uma função de alimentação. E aí eles vêm, né, dá o estímulo elétrico, o músculo contrai e eles trazem o alimento, alguma coisa que a gente quer ali, dá para eles, né, somente para fazer a função do trazer e eles levarem até a boca. E a gente está tendo um resultado muito bom também, sabe? Organização. Eles conseguem ter uma organização melhor do centro do corpo deles. Às vezes eles estão mais caídos, de repente a gente coloca a estimação e depois nos outros dias a gente vai observando que existe um alinhamento. Então, além da neuromodulação, agora a clínica também está podendo oferecer essa eletroestimulação de corpo inteiro,
que é uma veste, né? E ela inteira, assim como dentro da fisioterapia a gente tem alguns aparelhos que colocam em 2 músculos, um músculo, ele inteiro ele faz a eletroestimulação, então ele contrai o corpo inteiro. Então, se ele contrai, ele manda informação para esse cérebro. E quando a gente associa com a neuromodulação, porque a gente associa com a estimulação transcraniana por corrente contínua, o resultado é um up, dá um up, né? Que nem no caso meu filho, vou contar. Ele vai fazer 17 anos agora em novembro e eu falei, filho, vamos colocar essa veste, né, de eletroestimulação e vamos utilizar a TDCS. Daí ele, você está confiante nisso? Eu falei, estou confiante. Vamos colocar. Gente, o resultado é espetacular. Nossa. Então, ele estava com muita dificuldade de andar na rua, atravessar descer meio fio, atravessar a rua, subir no próximo meio fio, e ele já está conseguindo realizar esses movimentos. Justamente porque o corpo está recebendo muito estímulo. Esse músculo que não existia, que você não tem essa representação no cérebro, eu estou aqui estimulando. Então, é muito bacana ver esse resultado, sabe? A gente tenta, né, no que a gente pode trazer de tecnologia. Lógico, o Lúcio Montoro tem muitas outras coisas. O meu sonho de consumo é ter todas aquelas máquinas, né? E um dia, quem sabe, eu vou ter. Mas o que a gente pode trazer hoje, a gente está conseguindo aqui para Maringá. E muitos pacientes falam, poxa, eles vão até o Lúcio, às vezes vão na CD, vão no SAR, eles vão em alguns hospitais de reabilitação e eles falam, quando eles voltam, eles falam, que bom que eu estou aqui dentro da clínica, porque vocês não estão perdendo nada, né? Pelas coisas que vocês estão trazendo, pelo olhar que essa fisioterapia que vocês oferecem, vocês estão trazendo, vocês não estão perdendo nada. Eu falei, fico feliz. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu voltei para Maringá. Por quê? Porque exatamente, eu estava lá num centro que tinha tudo, né? E São Paulo tem tudo, né? Tem. Então, quando eu saí daqui, eu não tinha ideia que eu ia fazer fisiatria e não conhecia nada da área de reabilitação. A gente, como estudante de medicina, a gente não passa por isso, né? A gente não tem essa vivência. E isso é uma falha muito grande da nossa formação. Mas, enfim, então, quando eu voltei e me deparei com as clínicas que estão equipadas como a sua, eu fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz, né? De poder ter esse recurso para o paciente, porque faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença mesmo. Como que o olhar da fisiatria é relacionado a essas tecnologias? Olha, o olhar é assim de promessa, né? Então a gente quer que isso cada vez mais se desenvolva e que esteja cada vez mais disponível, né? Eu vejo como um recurso muito valioso, com certeza. Então, assim, sempre que possível indicar, e a gente tem que estar estudando e vendo, né, quais as indicações. E cada vez mais, é que nem você mesma falou, né? A gente está vendo que está extrapolando para muitas outras doenças, né? Então, no começo, a gente sempre tem indicação para uma coisa, para outra doença. E daí os estudos vão surgindo e a gente vai conseguindo, né, utilizar e indicar para muito mais comorbidades, muitas mais patologias, né? E então, assim, eu vejo como muito, muito importante. E que nem eu te falei, eu queria só, né, que cada vez mais fosse acessível para a gente poder indicar, assim, e ter, às vezes, até no SUS, sonho de consumo, né? Quem sabe um dia, né? Mas eu acredito que, assim, é uma das coisas que vão acontecer, não sei o tempo, Sim. né? Porque como vem muito artigo científico, tem as suas comprovações, estão vendo resultados, então nada mais do que ter acessível para todas as pessoas. Com certeza. Porque realmente, né, as pessoas às vezes chegam, entram em contato, a gente mostra a clínica, mostra o formato do nosso trabalho, e aí, quando chega na parte do vamos ver o quanto custa tudo isso, né, todo esse sonho real, né, que está ali em sua frente, dificulta. Porque não é para um mês. Muitas Sim. das vezes não é para um mês, para 2 meses, ou é uma consulta e aquilo vai se resolver, né? Não tem como ser assim. Então, mas existem outras formas da pessoa conseguir, né? De pedir realmente para o SUS ou pedir para o seu plano de saúde, para que aquilo seja uma expectativa real para essa reabilitação. Sim, sim. Tá. Doutora, muito obrigada por ter aqui representado a fisiatria dentro de Maringá, né? Eu acredito que hoje você é uma referência na nossa cidade. Fico muito feliz em conhecer o seu trabalho, em saber que existe um fisiatra aqui, né? Que é igual você comentou, é mais em grandes centros.
E eu espero, sim, que as pessoas vendo esse nosso Rehabcast, que elas possam te procurar, possam ter mais entendimento sobre a sua a sua, o que você pode oferecer dentro da sua área, né? E que nós possamos estar em conjunto para que possamos aí oferecer um bom tratamento para esses pacientes, né? Para que realmente eles consigam ver uma luz no final do túnel. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui. Espero mesmo que as pessoas, né, tenham entendido um pouco mais, porque realmente é uma área muito rara, né? Então a gente tem essa dificuldade mesmo de fazer as pessoas conhecerem. Mas eu fico muito feliz de ter sido chamada e da nossa parceria, né? Porque é isso, a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo e é muito bom ter profissionais que a gente sabe que são bem capacitados e que têm todos os recursos na clínica que nem vocês têm. Muito obrigada. E vocês que acompanharam até aqui o Rehabcast, curtam, compartilhem essa informação para chegar a mais pessoas que precisam saber sobre a reabilitação e essa forma humanizada de atendimento.